Olá pessoal, aqui é a Gabi e hoje eu quero fazer com vocês no meu livrinho de Art Journal uma página bem bonitinha falando da primavera. Para começar, eu vou utilizar esse gel medium acrílico fosco da Acrylex. Ele é um produto bacana, mas acredito que não para esse uso como eu vejo nos vídeos das estrangeiras fazendo. Ele funcionou muito bem, ele colou as páginas, ele não descola depois, só que ele fica um pouquinho pegajoso ao final do trabalho, então eu não gostei muito de usá-lo por conta disso. Faz, como eu disse, o seu papel de colagem muito bem, mas depois ele não tem uma finalização tão boa. Eu vou testá-lo também fazendo a que ele se propõe, dissolvendo tinta, deixando ela um pouquinho mais transparente, para depois mostrar para vocês. Para esse trabalho, eu vou utilizar guardanapo. Eu peguei alguns guardanapos. Normalmente esses guardanapos de uso mesmo doméstico, de cozinha. A gente retira essa partezinha de trás dele para ele ficar mais fininho, né, não ficar tão grosso e a gente conseguir aplicar. Precisei fazer isso com 2 guardanapos, uma vez que ele era pequeno, não cabia um só na página como um todo. E eu queria fazer um fundo contínuo para o meu trabalho. Ainda na tentativa, eu usei o mesmo material, o gel medium, mas ele não... Ele colou muito bem, como eu disse, mas ele não teve um acabamento depois muito bacana. Tentei passar minha espátula, né, a minha dobradeira, para deixar ele lisinho, só que ele, como é um material muito fininho, ele acabou ficando um pouco enrugado mesmo. Eu não me preocupei com esse enrugado, porque acaba dando uma textura e tudo é interessante num trabalho de Art Journal. Como o próprio guardanapo é muito fininho, ele acaba até rasgando, ele sai facinho depois que a gente passa o gel. E aí eu removi só, não precisei nem cortar. Só rasgar ele já foi o suficiente. Vou esperar secar. Esperei secar um bom tempo. Depois que ele secou, dá pra ver que inclusive ele ficou enrugado. E aí eu passei tesoura em toda a volta pra deixar ele bem acabado, pra não dar pra ver o acabamento mal feito nas outras páginas. Vou utilizar gesso acrílico para impermeabilizar essa minha página, porque eu não quero que ela fique com uma superfície muito porosa. Eu vou usar gelatos, então eu preciso dela bem sem porosidade, tá? E aí eu dissolvo bastante esse meu gesso em água. O meu pincel tá bem embebedado em água, então muitas vezes eu passo ele diversas vezes na água para ele ficar bem fininho, uma camada fininha. Eu quero só que a minha base fique transparente e não que ela desapareça completamente. Se eu deixar o meu gesso muito grosso, é isso que vai acontecer. Vou acelerar o processo de secagem com o meu soprador térmico. Conforme ele vai secando, ele vai ficando cada vez mais transparente, é natural. Vou escolher 2 cores de gelato. Esses gelatos, esse daí é a cor Watermelon, que é melancia, e esse é o Strawberry. Ele não tem cor de morango, mas enfim, ele fica um rosa meio pálido e esse fica um vermelhinho um pouquinho mais intenso. Vou molhar bem os meus dedos para fazer com que ele fique com uma sombra nessa minha borda. Só que assim mesmo eu achei que ele ficou muito forte. E ele desliza bem facinho, é por isso que até a gente passa o gesso, para que ele deslize facilmente no nosso trabalho. Se ficasse o papel poroso como estava, não ia acontecer dele deslizar tão fácil e ficar com essa sombra. Eu vou peguei um paninho de cozinha que eu separo só para isso, que estava úmido, e tirei um pouquinho do excesso do gelato que eu passei. E vou passar agora a segunda cor para dar um
um sombreamento nessa minha borda e retiro o excesso também com o meu paninho. Eu acho que assim fica um pouco mais suave a transição entre as cores. Com essa carimbeira Archival Ink na cor sépia, que é um marrom bem envelhecido, fica bem bonito, eu vou fazer diversas carimbadas. Esse carimbo é da Hero Arts, se não me engano. Faz tempo que eu tenho, não tenho mais a embalagem. Não estou usando nenhuma base acrílica para fazer a carimbada, porque ele é grande, dá para trabalhar bem com ele. Carimbei a página toda para dar esse arabesco na minha página. Vou tirar o excesso de tinta. Seca um pouquinho só para a tinta secar. Como eu disse, toda essa superfície ela está impermeabilizada por conta do gesso, mas agora eu vou impermeabilizar um pouco mais. Mas aí eu troquei o meu material. Eu estou usando esse Multicollage porque quando ele seca, aí sim ele sela muito bem. O meu pincel estava sequinho quando eu passei. Por que o meu pincel estava sequinho quando eu passei? O gelato ele pode correr junto com o pincel se o pincel estiver molhado. Ele é um produto que dissolve em água, então se a gente tiver o pincel molhado, o gelato ele vai sair de onde ele está e vai melecar a página. Eu queria que a cor permanecesse onde ela estava. Então por isso que eu passei e me certifiquei que o meu pincel estava bem seco para passar esse Multicollage. Esse Multicollage é muito parecido com o tal do Mod Podge. Eu acho que ele substitui muito bem, gosto bastante de usá-lo e vou passar a usá-lo sempre nos meus trabalhos. Enquanto aquela página está secando, eu vou pegar papel de origami. É um kit de papel de origami que eu comprei, eles são todos quadriculadinhos. Vou também utilizar a tinta à prova d'água e de secagem permanente na cor preta, essa daí é Archival Ink da Ranger, tá? Da cor preta. E vou carimbar esses 3 tamanhos de carimbo nos meus papéis. Eu tenho 4 cores de papéis que eu vou usar: o rosa, o amarelo, o vermelho e o azul, e o verdinho eu vou utilizar para as folhas. Eu faço algumas carimbadas, eu até troco a base para ter um pouco mais de área. E vou fazer diversas carimbadas. Depois eu vou recortar essas carimbadas com a minha tesoura. Vou fazer carimbadas dos 3 tamanhos, porque assim, eu gosto de fazer com os 3 tamanhos, uma vez que a gente vai conseguindo adaptar os espaços, a gente vai preenchendo os nossos espaços melhor. Depois eu somente coloquei as minhas flores que eu já tinha recortado na minha página só para ter uma guia, e aí eu fui desenhando com a caneta permanente preta da Faber-Castell os raminhos dessas folhas. E eu separei em amarelos, depois foi pro vermelho, depois foi pro rosa e depois pro azul. Eu fiz um degradê de cores só na parte de baixo da minha página. E como essa cola Multicollage, ela cola e sela, isso é o que está escrito na embalagem dela, então ela faz uma colagem muito boa. E depois eu fiz essa selagem também, porque eu ia fazer uma sombrinha com canetinha, então eu precisava que essa superfície do papel de origami não fosse porosa, para que eu conseguisse fazer essa sombra com a tinta da canetinha. Colo florzinha por florzinha. Eu acho que já estava bacana com a quantidade de flor que estava, só que faltava ainda cor, então por isso que eu utilizei mesmo, eu fiquei até em dúvida na hora se eu ia utilizar os raminhos para fazer as folhinhas. Acabei utilizando para dar uma equilibrada nessas cores, nesse excesso de cor quente, eu queria um pouquinho de cor fria no meu trabalho, então em cada raminho de flor eu coloquei uma folha para ficar mais equilibrado e para deixar mais delicadinho o meu trabalho.
Na descrição do vídeo aqui no meu canal do YouTube, você vai encontrar o link para o meu blog, que é o www.gaboringaboriela.com, que lá você vai encontrar fotos desse projeto com detalhes e também alguns produtos que eu utilizei. Alguns eu não tenho mais a referência de onde eu comprei, outros eu indico para vocês, para caso alguém tenha interesse, possa adquirir também. Nesse pedaço eu estava fazendo mais folhinhas para completar o meu trabalho. E continuei colando com a minha Multicollage. Acelero também o processo de secagem com o meu soprador térmico. Eu comecei a tentar usar lápis aquarelável para fazer as sombras. Não deu muito certo porque não pegava a tinta na minha página, então eu resolvi usar canetinha. Essas canetinhas são aquelas aquareláveis Grip da Faber-Castell, deu super certo. Eu não acho que elas secam de maneira permanente depois que elas estão na página, por isso até que depois eu selo isso. Então eu fiz em todos os meus raminhos e folhinhas. Fiz também nas minhas flores, eu usei cores bem mais escuras para fazer as flores. Se eu usasse o azul claro, mal ia dar para ver, por conta até do fundo, que tem esses tons de roxo, lilás, né, e roxo. Então eles dificultam bastante. Separei a cor amarela, mas ela não pegou bem, então eu tive que usar o laranja para fazer o sombreado. É muito facinho, é só riscar com a canetinha e depois vir com a ponta do dedo, fazendo movimentos circulares, já faz essa sombra, fica bem bacana. Com a canetinha vermelha eu uso para fazer a sombra no vermelho. Eu tinha tentado usar até também a caneta Distress, mas não deu certo, eu preferi usar a canetinha mesmo, que ela deu um pouquinho mais de cor. No rosa eu precisei usar o roxo para dar esse sombreado, porque senão ele também não ia destacar. São coisas que a gente vai aprendendo conforme a gente vai fazendo. Tem que conhecer bem os nossos materiais para ver se dá certo. Eu preferi fazer com o roxinho, achei que ele se sobressaiu mais. Agora eu vou começar uma das partes que para mim são as mais divertidas, que é a carimbada das palavras. Eu vou letrinha por letrinha, é um trabalho de paciência, é um trabalho de muito cuidado, porque a gente tem que ter certeza que todo o carimbo vai ficar perfeito na ordem certa, mas é muito divertido de fazer. Então eu acho bem bacana. Eu vou utilizar dois modelos de carimbo, tá? Eu vou usar um da Goodies, que eu acho que já saiu de linha. Eu vou usar um da Magistral. Conforme eu carimbei a palavra flores, eu carimbei ao contrário o carimbo. Aí eu peguei o meu paninho e rapidinho tirei o excesso de tinta e carimbei certinho para que não ficasse na orientação errada essa minha carimbada e estragasse o meu projeto. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de curtir, nem de se inscrever no canal. Assim, vocês têm acesso a todas as novidades que eu coloco aqui e também me mostram que vocês estão curtindo e me dão mais forças para continuar fazendo vídeos bacanas para vocês. Agora eu vou pegar várias canetas marcadoras de CD mesmo,
E elas têm 5 cores. E eu fiz um pontilhamento. Depois nas fotos vocês vão ver que todas essas letras estão preenchidas. Depois do vídeo eu achei melhor preencher tudo. Esse pontilhamento ficou um pouquinho difícil de enxergar. Mas eu só consegui perceber isso depois na finalização do vídeo mesmo. Para finalizar, vou passar verniz fosco, porque aí ele vai selar toda essa canetinha, ela vai selar todo o meu trabalho, ele vai ficar mais seguro quando eu fechar e começar a manipular. Eu faço isso fora do ateliê. Ajudo a secar com o meu soprador térmico. E esse era o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa proposta, curtam bastante a primavera e aproveitem, é muito gostoso, é muito divertido sujar os dedos, começar a trabalhar com tintas e transformar algo bonito em algo mais bonito ainda. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!